ご視聴の皆さんおはようございます。毎回動画を見に来てくださってどうもありがとうございます。Aceito cafezinho com leite quente. Eu vou beber tudo, vou beber tudo. Ah, que gostoso esse cafezinho. Eita, cachaça marvada, sou. Bom, até você bebe cachaça, rapaz. Não pode, não pode. Você tá dirigindo, você não pode beber cachaça. Só eu que posso beber e dirigir. Quer dizer, corta o vídeo. Só eu que eu posso beber cachaça, rapaz. Tchim-tchim pra todo mundo aí. Tchim-tchim. Tintim no Japão não pode, tá, rapaz? Falar assim pra todo mundo. Tem que falar Kanpai, tem que falar saúde. Aceito café. Olha o que eu comprei, gente. Um bolinho. Eu tava com vontade de comer esse bolinho. Me dá um pouquinho, papi. Não me dá um pouquinho, papi. Você vai comer só um pouquinho, tá bom? Ele vai comer um pouquinho também. Você gostou? Você gostou? Vai tomar um leitinho também. Dá um leitinho. Toma aí, rapazinho. Toma, né? Seu menininho, você foi Icó. Você foi Icó, então você vai ganhar presente de Natal. Aí, gente, tudo bem? Aceita? Daqui, mas, né? Esse bolinho aqui. Comprem pra você ver. Esse é gostoso. É muito bom. É gostoso. Essa camada de creme por cima é mais açúcar. Quer dizer, para mim podia ser até menos de açúcar, porque eu não sou muito chegado em coisa doce, assim, doce, né? Mas a única coisa que me deixa doce é esse aqui. Mas ele em si é gostoso. Boa quarta-feira para vocês todos, gente. Muito bom. Esses dias eu chamei a atenção do chefe, né? Por ele ter... o chefe fazendo eu de besta, já fazendo um de besta, de trouxa, já faz uns dias já. Uns dias não, já faz um tempinho já. Aí chegou um ponto, né, que eu não aguento, né? Eu não tenho sangue de barata, eu não fico tolerando muita coisa, não. Eu tolero até um pouquinho, deixa a pessoa, vou soltando linha, deixa a pessoa fazer de besta. Só que eu vejo quando a pessoa já tá fazendo de malvadeza mesmo, né? Fazendo, já tá acostumado, né? Querer fazer os outros de trouxa. Então, aí é a hora de tanta ficar dando linha, né? Chega a hora de eu segurar a linha. Aí, quando ele fez essa última vez, eu segurei a linha e falei, não. Eu falei, vem cá. Aí eu chamei a atenção dele, né? Ele não estava enxergando o erro, aí eu fiz ele enxergar. Vou fazer você enxergar o erro, falei para ele. Aí eu expliquei em detalhes para ele enxergar o erro dele, né? Aí ele enxergou o erro dele, tanto que ele ficava assim. Aí eu falei assim, eu tô falando com você que você tá errado. Eu tô falando que você tá errado por lei. Não, Marcos, deixa a lei de lado e vamos conversar eu e você. Pois é, eu tô colocando a lei para você enxergar que você tá errado. Senão você vai pensar que eu tô levando sabe, por pessoal. Só que não, eu tô colocando a lei, explicando em leis que você tá errado. Você tá entendendo? Sim, tô entendendo. Então você reconhece que você errou, assim, tudo falando em japonês, sabe? E tava na frente de todo mundo. Tem um monte atrás de mim, isso que eu não tava vendo, né? Atrás do armário, a sala inteira ouviu. Mais de 30 pessoas, mais ou menos, estavam na sala. Todos ouviram, todos os japoneses, né? Só eu de estrangeiro, né?
Então, você tá entendendo, né? Agora você tá entendendo? Então, já que você reconhece, eu quero que você reconheça. Isso falando em japonês, quero que você reconheça o erro, eu reconheço. Agora eu quero que você peça perdão. Para que você pedir perdão? Porque você errou, você não conhece, você reconhece que errou? Errou? Então, se errou, pronto, vamos passar para a segunda ação, para a segunda parte, que é, quero que você peça perdão. Mas por que pedir perdão? Porque eu estou exigindo pedido de perdão para você. Ou, se você não quiser pedir perdão, eu estou dando a última chance. Aí, ele pediu perdão. Pronto, aí eu falei, finalizou, acabou o assunto, acabou a conversa, pronto, vamos voltar a trabalhar, falei para ele. Aí, tá muito bom esse café. Aí foi onde que depois o outro chefão falou assim, ó, mas Marcos, já acabou aí tudo, mas acabou de sair 3 pessoas lá para fora porque se sentiu mal, é, com essa situação aqui de vocês discutiram. Falei assim, então você tá querendo dizer que essas 3 pessoas que saíram lá fora é culpa minha? É minha responsabilidade? Não, eu não disse isso, você que tá falando isso, mas pois é, se você disse essas palavras que tá parecendo que seja isso, que é minha responsabilidade, então você tá querendo dizer que é minha responsabilidade. Não, eu não tô dizendo isso, você que tá dizendo. Pois é, e qual que é o motivo de você estar falando essas palavras? Eu falei pro chefe, se você disse essas palavras, você tem uma intenção de fabricar problemas. Você está com a intenção de fabricar problemas? É essa a sua intenção por você ter falado isso? Se for essa a questão, então vamos resolver esse outro problema. Quer dizer, então eu vou colocar isso daí por escrito, vou enviar para a empresa uma forma de processo. Aí ele ficou assim, chamou o chefe, outro chefe. O Marcos está querendo processar assim por causa disso. Mas Marcos, você já não resolveu comigo, já pedi perdão, já resolveu. Pô, já resolveu. Mas ele está falando ali que 3 pessoas saíram para fora porque se sentiram mal. Pronto. Aí eu falei assim, bom, se você quiser colocar esse assunto, que já terminou esse problema que eu já resolvi com o outro aqui, você está querendo fabricar um outro problema, então é um outro problema. Então eu vou colocar tudo junto no processo para desde o começo, Marco, desde o começo, em tintim por tintim, em detalhes, né? Pronto, aí ficaram quietos, emburrados, tal. Bom, de lá para cá, você acredita, tem duas funcionárias, como eu falei, me dá o nome das pessoas que saíram lá para fora. Ele não quis dar o nome das pessoas que saíram lá para fora, né? Aí, como ele não me disse, aí eu fiquei prestando atenção no comportamento de quem que é quem, né? Aí deu para mim identificar 2. Ele disse 3, mas tinha 2, né? 2 que mudou o comportamento comigo. Qual que é a mudança do comportamento dessas 2 para comigo? Ficaram com medo de mim, você acredita, gente? Ficaram com medo, parece que tá vendo um bicho, assim, tá vendo um bicho chegar, tenta esconder, tenta não ficar perto de mim, porque elas viram que eu sou brabo. Quer dizer, olha só, gente, eu não falei nada para elas, não foram para elas, e elas não estavam nem na frente, do lado ali, na hora que eu estava discutindo com o chefe. Elas estavam do outro lado da sala, lógico que ouviram tudo, né? Mas deve ter ficado com medo, ficaram em pânico, vendo aquela situação de eu discutir com o chefe, eu discutindo com o chefe falando que não, essa insistência dele não reconhecer, e eu fui insistindo, foi aumentando o tom da conversa, né? Das palavras minhas, chegando no ponto, se você não reconhecer, eu vou te processar. Pronto, aí chegou esse ponto, ele pediu perdão, morreu o assunto. Pronto, então, dentro dessa sequência da minha conversa com o chefe, gente, aí brotou essas duas são japonesas, né, que mudaram o comportamento comigo, ficaram fugindo esses dias, ficaram fugindo, assim, onde eu tô, dá volta, quando eu ia passar, elas davam a volta em outro lugar do corredor,
não vinha de frente, tenta ficar, mudou de mesa, não senta mais perto, não senta do lado, não trabalha do lado. Aí tá assim, as duas, parece que tá vendo um bicho na frente. Eu pensei, falei, eu pensando comigo, eu não falei nada com elas, não foi diretamente com elas, não foi nada com elas, foi com o chefe. E elas por si só ficou pensando assim de mim, ficou com pânico, ficou com medo de mim. Sinceramente, gente, parece que elas estão vendo um bicho na frente, um bicho. Que ela veio, eu tava brabo com o chefe, né? Nada de sair na porrada com o chefe. São palavras jurídicas que eu estava desferindo para o chefe, exigindo ele reconhecer e, na sequência, exigir o pedido de perdão para mim. E ele acatou, pediu perdão. Então, é dentro desse contexto que eu estava falando, e não teve nada de palavras de brigas. Então não vai sair na porrada aqui, jogar cadeira, nada disso. Só foi eu sentado e o chefe estava em pé do meu lado. E eu exigindo para ele pedir perdão. Quer dizer, dentro desse contexto, gente, elas ficaram com medo. Não estava nem ali do lado da mesa, nem de frente com a gente. Nada, não estava vendo assim a minha expressão, falando para o chefe pedir perdão. Ela estava do outro lado da sala, mas dava para escutar. Quer dizer, olha só, a pessoa que eu estava enfrentando, pedindo perdão, o próprio chefe, quer dizer, envolvente naquela cena. Lógico que eu convenci-o que ele estava errado, eu convenci que ele estava errado. Tanto é que pediu perdão. Tanto é que se não tivesse errado, não teria que pedir perdão nenhum para mim. Mas ele estava errado, reconheceu, pediu perdão. Mas olha para vocês verem a tonalidade. Eu uso essa tonalidade para cobrar aquilo que ele está errado. Se corrija, pô, peça perdão, quero melhoria daqui para frente. Falei para ele, quero que você melhore o comportamento, porque você anda muito mal atrevido, me tratando como se fosse me destratando, fazendo eu como não sou um João Ninguém, pô. Aí, sabe essa expressão que eu uso para cobrar a responsabilidade, exigir pedir de perdão, essas palavras específicas, né? Tem que ser usada para quando você vai querer cobrar algo de alguém. E eu uso cada palavra, cada vírgula, olhando olho no olho, com fogo nos olhos mesmo, olhando assim, exigindo. E não desvia o olhar, não. Você tem que intimidar a pessoa, quem você tá, o alvo, quem tá errando, que tá errado. Você tem que intimidar a pessoa, no sentido de palavras convincentes, palavras específicas, e convencê-la de que ela tá errada. E convencer também você tem que estar convencido daquilo que você está falando. Então, em japonês, isso é em japonês, idioma japonês. Eu consigo fazer isso, né? E a pessoa se rende na frente de todo mundo. O chefão estava vendo de frente, do outro lado da mesa. Ele levantou e ficou de braço cruzado, olhando, assistindo a cena. Ele assistiu de camarote, o outro chefão maior, né? E olhou toda a cena. E ele não interferiu, deixou eu falar, deixou eu exigir o pedido de perdão do chefe, e ele pediu. Tanto é que acabou a cena. Ele teve uma aula ali, porque ele também ele também é um dos que gosta de pisar nos outros. Tanto é que ele já pisou umas 5 mais vezes em mim, e eu não deixei passar despercebido nenhuma delas. Chamei a atenção dele, corrigiu, e tanto é que vim tratando eu assim, né? Me tolerando, né? Mas é assim, eu sou assim.
Não sei vocês, né? Mas o assunto de hoje é isso. Eu não era nem com as próprias pessoas que tá com medo de mim, no sentido de ficaram espertas, ficaram assim, meio retraídas, né? Porque ficaram, acho que com medo da minha pessoa. Nossa, o Marco é muito bravo. Nossa, ele, qualquer coisa ele processa. Olha só, pra vocês verem, gente, não é nem com elas, e não é nem com eles. Tem rapazes que estavam lá dentro também, japoneses, mas eles são bem quietos também. Mas eles tratam eu numa boa, assim, não tenta fugir, né? Mas todos ficaram bonzinhos comigo também, de lá pra cá. Tenta ser bonzinho, tenta chegar, pedir perdão, pedir desculpa para qualquer coisinha, traz ali, alegra, mas até então eu não estou exigindo nada de ninguém, mas todo mundo está me tratando assim, com cuidado, né? Quer dizer, qualquer coisinha o Marcos vai processar, qualquer coisinha o Marcos é brabo, não é qualquer coisinha, eu não sou brabo com qualquer coisinha, eu não sou a pessoa exigente com qualquer coisinha, eu sou o exigente e cri com qualquer coisinha que esteja errado dentro dos padrões corretos por lei, né? Eu cobro isso dentro da lei, né? Falta de comunicação, falta de aviso, assim, eu cobro sim. Não tô nem aí, né? Eu penso que estando nós dentro da empresa, trabalhando, ali não é a casa de cada um que tá ali dentro. Você não tem que ser igual você é na sua casa. Você não tem que ser o dono da sua casa ali e fazer do jeito que você quer. Aviso não avisa, conversa não conversa dentro da tua casa. Dentro da tua casa você faz do jeito que você quer, mas dentro do trabalho você tem que ter uns princípios básicos de que ali o que rege é a lei trabalhista. Então eu cobro o que tem dentro da lei, até só dentro da lei. E aquilo que é fora, assim, o meu pessoal, isso eu não gosto, é meu particular, né? Meu pessoal também tem aquilo, gosto, não gosto. Eu não reagiria assim, eu não tenho que exigir de ninguém, faça isso, faça aquilo, fora da esfera da área trabalhista, né? Eu tô falando dentro da área trabalhista, eu exijo sim, o comportamento de cada um que seja correto. Tanto é que eu cobro de mim também. Mas se a própria pessoa que eu tava, que é o chefe, né, que estava dentro do contexto, que é o chefe que estava errado até então, eu fiz ele pedir perdão, os outros só ouviram e tiveram uma aula. Aí dentro dessas pessoas que estavam dentro da cena ali, ouvindo, tiveram, além de ter uma aula, eu acredito aula, porque todos dali fica tudo quieto, os chefes pinta e borda em cima dos funcionários e nenhum tá ali para bater boca, levantar a voz pro chefe, nenhum discute com o chefe, nenhum expõe a sua ideia. Eu não, eu exponho minha ideia. Eu acho que tá errado, eu vou falar assim. Muito bom. Entende? Então, quer dizer, se, se até outras pessoas que estavam fora do contexto reagiram, assim que eu quero dizer, reagiram com receio agora comigo, né? Eu não fiz isso para as pessoas ficar com medo de mim, mas eu tô falando, respingou essa sequência da minha negociação com o chefe, respingou do lado de tinha pessoas teve duas pessoas com sentimentos
bem aguçados que tá até demais, né? Assim, tá até demais, assim, ariscos, ficaram ariscas comigo, né? A tal ponto de rejeitar eu, né? Mas eu prefiro não falar nem bom dia, nem nada para essas pessoas, porque qualquer coisinha acho que vão pensar que eu tô atacando-as, sendo que eu não ataquei o chefe. Aquilo ali não é um ataque, aquilo ali é uma exigência de compromisso, é uma exigência de trate-me como gente, trate-me como ser humano. Eu falei para ele, não me trate como um lixo, não. Então, foi a hora de eu exigir na lei, né, os meus direitos, né? E cada um de vocês, né, que trabalham, né, aqui no Japão, você tem o direito de falar assim com o seu chefe, exigir dele se ele está errado, exigir um comportamento adequado, exigir que te trate como gente, exija mesmo. Você não tem que ficar engolindo sapo, não. Tá bom? Esse é meu conselho para vocês. Tenham um bom dia, gente. Um abraço. Não fiquem com raiva de mim. Ó, o cafezinho ainda tem aqui ainda. E eu acho que tá morno já, ficou morno. De tanto eu falar. Pô, esse Marcos fala demais, né? Fala sério, vai. Tenham um bom dia, gente. Um abraço. E aí, boa quarta, Suyobi, né? Tchau, gente.